ao sucesso. Difícil é me manter lá. Quem não tem competência não se estabelece. Chamar e reter a atenção das pessoas através de história. Mesmo quem pegaria, mesmo quem não pegaria, você ficou vidrado porque você tem um juízo de valor a respeito daquilo. Olá, seja bem-vindo a mais um Meio-Dia com Dilcinho. É uma imensa satisfação para mim ter a sua presença aqui em mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre ambiente. Quero dividir esse tema em 5 tópicos para que você saia daqui hoje dizendo: nossa, foi incrível, foi bom demais ter adquirido esse conhecimento. E os tópicos serão os seguintes: se coloque em ambientes que tenham pessoas que tenham o comportamento que você quer ter. Se coloque em ambientes onde você veja ali, olha, estou no meio de pessoas que têm o comportamento que eu almejo, que eu desejo ter. Esse é o tópico 1. O tópico 2 é: saia do grupo que você é o mais inteligente. Sabe, se você está em meio a pessoas onde ali você é o mais inteligente, é o que sabe mais, cai fora. 3. Eu vou falar um pouquinho das minhas mudanças pessoais e de como isso impactou na minha vida. 4. Você será desprezado na sua própria pátria. E eu vou falar um pouquinho a respeito do Jesus, né, que acabou ali fazendo poucos milagres ou poucas maravilhas, porque na sua própria pátria as pessoas não o levavam a sério. E 5, todo grande personagem da Bíblia, todos os personagens bíblicos que tiveram muita relevância, eles mudaram de ambiente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui neste nosso vídeo. Então, já comenta, curte, se inscreve, compartilha, ativa os sinos de notificações, tá? Para que a gente possa entregar o melhor conteúdo possível para você e para muitas outras pessoas. Porque quando você curte, o YouTube entende que o assunto é de grande relevância e começa a enviar para outras pessoas. Massa? Então vem comigo. Vamos começar com um ditado popular, né? Diga-me com quem você anda, que eu te digo quem você é. Diga-me com quem andas, eu te digo quem você é. Por que isso? Porque quer você queira, quer não queira, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E às vezes vai ser doloroso para você mudar de ambiente. Mudar de ambiente também dói. Porque talvez naquele ambiente que você está, com essas 5 pessoas que você mais anda, são as pessoas que você gosta demais. São pessoas que talvez você se sinta bem, elas te acolhem. Mas são pessoas que talvez não estejam cumprindo o propósito que você deseja para a sua vida. Vamos imaginar que você convive com 5 pessoas que gostam muito de McDonald's. Vamos dizer que você conviva com pessoas que gostam muito de junk food, ou seja, dessas comidas hipercalóricas. Logo, o que vai acontecer? A pessoa vai te convidar para você, bora ali na pizzaria. E você vai à pizzaria. Depois, a pessoa vai dizer: vamos ali no McDonald's. E você irá no McDonald's. Depois, a pessoa vai dizer: vamos tomar um sorvete, vamos no churrasquinho. E você vai continuar fazendo esses tipos de atividades que vai te proporcionar sobrepeso. Então, perceba que esse meio que você vai começar a conviver, ele vai acabar de alguma forma trazendo resultados que você não gostaria de ter, mas por estar andando naquele meio, você começa a ter esse tipo de resultado. Perceba que as pessoas que gostam, por exemplo, de rock, as pessoas que gostam de fazer parte de motoclube, percebam que elas se vestem da mesma forma. As pessoas que gostam ali do movimento de hip hop, você consegue olhar para aquela pessoa e dizer: não, ali gosta de hip hop. As pessoas que participam de comunidades evangélicas mais conservadoras, você consegue identificar pela forma como ela se veste. Você olha e diz: olha, não é natural o cara tá vestido num domingo de
camisa social, por exemplo. Um horário desse, 8 horas da manhã, não é comum, porque geralmente um domingo não é necessariamente um dia de trabalho, é um dia de descanso, onde você poderia dizer, não, ele é um advogado, ele é um médico, ele é uma pessoa que precisa se vestir bem. Mas é um domingo, um dia que as pessoas geralmente se vestem mais à vontade. E aí você vê uma pessoa ou um grupo de pessoas que você não precisa nem ver que está perto de uma igreja ou não, você diz, não, é evangélico. Então perceba que o ambiente vai moldar até a forma como você se veste. Então vamos para os tópicos. Se coloque em ambientes que tenham pessoas que têm o comportamento que você quer ter. Um ambiente que eu convivia era um ambiente de pessoas que não tinham o cuidado com a saúde. Tipo, as pessoas tinham, por exemplo, a circunferência abdominal elevada. E eu, mesmo tendo a minha pochetezinha aqui, eu olhava para o lado e via as pessoas com a barriga mais avantajada e me sentia na vantagem. Eu olhava e dizia, nossa, eu tô gordo, mas também não tô daquele jeito, então eu tô confortável aqui. Para mim tá tranquilo. Eu convivia num ambiente em que as pessoas comiam de qualquer forma. E eu dizia, tá, não como também tão mal assim, estou na vantagem. Só que eu comecei a me colocar em ambientes que as pessoas rejeitavam sequer um pé de moleque, uma cocadinha. Eu disse, não, toma uma cocadinha aqui, depois do almoço. Não, tá tranquilo. Ou seja, elas começaram a rejeitar açúcar. Não, bora tomar uma Coca-Cola, rapaz, a gente comeu uma moqueca aqui. Não, fique de boa, tá tranquilo aqui, eu vou pedir um suco. E eu comecei a observar esses comportamentos. Então eu comecei a conviver num ambiente que tinham pessoas que tinham comportamentos saudáveis. Eu comecei a ir para a academia fazer só esteira, né? Vou fazer aqui só esteira mesmo, um dia ou outro eu vou caminhar na rua. E quando eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor na academia, elas tinham o personal trainer ajudando-as a fazer a atividade física. E quando você, por exemplo, pratica uma atividade física com o personal trainer, a intensidade é diferente, a forma como você vai encarar a atividade física é diferente, porque você vai ter alguém ali te incentivando, bora, vai, dá para ir mais uma, sabe? E aí você vai até o limite do teu corpo, até o limite que você consegue. Então, coisas como essas de mudança de ambiente vai mudar o seu comportamento e vai mudar a sua vida. Então, quando eu comecei a me colocar em ambientes que as pessoas estavam com os peitos, né, avantajados, com a barriga de tanquinho, eu disse, nossa, eu quero assim também no shape. Eu quero ter saúde também. Então eu parei de me comparar com as pessoas que tinham a barriguinha mais avantajada do que a minha e me senti na vantagem, para me colocar em ambientes que as pessoas tinham a barriga de tanquinho e eu me vi agora na desvantagem. Então, veja que interessante isso, você se colocar em ambiente que tem as pessoas que têm os comportamentos que você gostaria de ter. Pegou isso? É uma grande sacada ou não? Já merece uma curtida? Então já curte. Tá? Você consegue se colocar nesses ambientes? Ou ainda é algo desafiador para você? Por exemplo, você é uma pessoa que ainda não prosperou na vida, ainda não consegue estar em ambiente de pessoas ricas ou prósperas. Vai no terceiro piso de algum shopping center. Começa a observar como é que as pessoas se comportam. Junta uma graninha. Vai em um restaurante chique, mas vai só para observar comportamento. Vai para observar se as pessoas comem rápido ou se comem devagar. Vai para observar a altura da voz, o volume da voz, se elas conversam alto, se elas conversam baixo, se elas conversam gritando ou se elas conversam calmamente. Então, dá sim para você visitar e participar de ambientes de pessoas que têm um comportamento daquela forma que você gostaria de ter. Eu gosto muito da expressão da Amy Cuddy, quando ela fala assim, olha, finja até conseguir. Finja até conseguir. Não adianta você apenas ser, você precisa também parecer. As pessoas precisam olhar para você e começar também a
perceber a sua mudança de comportamento e quererem aquilo para elas também, assim como você está querendo isso para você. Mas você tem que ser agente inspirador. Você precisa ser esse agente inspirador. As pessoas vão precisar olhar para a sua vida e dizer, nossa, eu gostaria de ter comportamentos, eu gostaria de ter a vida como a vida de fulano. Você precisa passar a ser uma grande inspiração. Olha o Paulo sendo inspiração na Bíblia, ele falou a seguinte frase: sejam, pois, os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, ele começou a ser inspiração para outras pessoas, mesmo sendo inspirado por Jesus. Está fazendo sentido isso para você? Então, saia do grupo que você é o mais inteligente. Saia desse grupo urgente. Eu sei que mexe com o ego. Eu sei que você vai pensar assim, nossa, mas, puxa, é tão bom ser o mais inteligente desse grupo aqui. É tão confortável para mim ser a pessoa em que transborda o conhecimento. É bom de vez em quando você participar desse grupo? É. Mas melhor ainda é você estar em um grupo em que você é o menos inteligente. É a pessoa com menos conhecimento naquela área. Por quê? Você vai sugar muito o conhecimento daquilo. Por exemplo, eu começo a andar com pessoas que são mais inteligentes no sentido de corridas de rua do que eu. Eu não sei nada de corrida de rua. Eu começo a entrar no ambiente das pessoas que sabem sobre corrida de rua. Então, eu já vou começar a pegar um macetezinho aqui, outro ali. Ah, é bom comer uma bananinha antes. Olha, é bom tomar um suco de uva durante a corrida, durante o treino, durante a sua maratona ali. É bom repor carboidratos quando você terminar a sua corrida. Então, você começa a sugar esse tipo de informação naquele ambiente em que você não é o mais inteligente. Ah, Dilson, eu não entendo nada de informática, de inteligência artificial. Peraí, deixa eu me colocar em ambientes que tenham pessoas que saibam mais daquilo do que eu. Não sei nada de empreendedorismo. Poxa, deixa eu procurar aqui na minha cidade, por exemplo, se você está no Brasil, um Sebrae, onde a gente vai ter conhecimentos a respeito daquilo. Está fazendo sentido isso para você? Então, se coloque em grupos em que você seja o menos inteligente e não o mais inteligente. Vou conversar um pouquinho com você sobre as minhas mudanças pessoais quando eu resolvi, de fato, mudar de ambiente. E quando você decide mudar de ambiente, você cresce. Você vai notar que existem grandes melhoras na sua vida. Mas, para que você se coloque em posição de mudança de ambiente, você precisa entrar num passo de não conformidade. Aquilo está me incomodando. Eu não estou mais conformado com aquilo. É aquilo de Romanos 12:2, né? Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A sua mente precisa renovar e aí logo em seguida você muda de ambiente. Você passa a não estar mais conformado com aquele ambiente que você estava convivendo. E a primeira grande mudança que eu fiz, aliás, eu fiz várias mudanças, né? De mudanças consideradas pequenas a mudanças gigantescas. Por exemplo, quem pega fotos minhas de um ano para trás vai perceber, por exemplo, que eu não tinha esse corte de cabelo. Meu cabelo era cortado baixinho. Por quê? Porque eu aprendi com os meus pais que eu deveria cortar o cabelo baixinho, na 1 e na 0, ou todo por 1. E depois me colocando em ambientes que eu percebia que o corte de cabelo das pessoas não era um corte 1 e 0, era um corte que deixava o cabelo um pouquinho mais alto. Eu fui perguntar, eu mudei de barbeiro, né? E aí o barbeiro me falou uma palavra chamada visagismo. Tem o cara que é um profissional, é um visagista, ou seja, aquele cara que vai olhar para sua aparência e vai dizer, não, olha, seu corte aqui poderia ficar melhor se... Aí ele falou para mim, olha só, Dilcinho, por que essas pessoas deixam o cabelo um pouquinho mais alto aqui, mais baixo aqui? É para deixar o rosto mais quadrado, porque o rosto de mulher tende a ser um rosto mais oval, mais redondo, e o rosto de homem tende a ser um rosto mais quadrado, por isso meu corte passou a ser dessa forma.
Mas para isso eu precisei visitar e participar de ambiente. Já começa com mudança simples e que para mim, na minha aparência, mudou demais. Depois eu mudei de congregação cristã. Eu sou evangélico desde os 18 anos e passei 18 anos em uma mesma congregação. Então eu comecei a perceber que naquela mesa eu era uma pessoa que tinha uma sabedoria talvez maior, porque eu era professor de escola dominical, eu era coordenador de escola dominical, eu fui vice-pastor da congregação, mas não estava conseguindo mais absorver novos conhecimentos. Eu percebia que eu estava derramando conhecimento, mas eu não estava recebendo conhecimentos novos. Cara, eu disse, eu preciso mudar. E eu mudei de congregação. E aí fui para um ambiente em que eu percebia que o nível de organização era maior. A pontualidade de início e encerramento de culto, por exemplo. É muito detalhe. Assim que, falando aqui, eu não vou ter tempo para falar, mas talvez você consiga perceber se você mudar de um ambiente que você está hoje, se você faz parte de uma congregação, por exemplo, menor e vai para uma maior, talvez você não se adapte, acontece com muita gente. Mas talvez você perceba que, nossa, como é bom fazer parte de um ambiente organizado. Nossa, como é bom fazer parte de um ambiente que tem a sua pontualidade, que a música entra na hora certa, que tem profissionais de cada área envolvido ali nas suas atividades eclesiásticas. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, na congregação que eu fazia parte, não tinha alguém que ficasse, por exemplo, na mesa de som. Ou seja, qualquer pessoa chegava na mesa e mexia. Vou aumentar um pouquinho, vou diminuir o grave, vou mexer aqui no equalizador. Fazia o que queria. Não tem alguém fixo ali naquela função, você vai e faz. Então, chegava um dia que o microfone estava dando microfonia, chegava um dia que o microfone estava sem bateria, chegava um dia, sabe, ficava desorganizado. Eu mudei de ambiente para um ambiente mais organizado e automaticamente a sua vida muda. E por último, eu mudei de ambiente, de casa mesmo, de moradia. Eu passei 36 anos da minha vida morando na mesma rua, com a mesma vizinhança, com os mesmos costumes. Apesar de não ter os costumes deles, quais eram os costumes da minha vizinhança, ou quais são até hoje? O costume de chegar no final de semana, botar um carro com som de paredão, abrir o porta-mala, comprar muitas cervejas e ficar falando sobre a vida dos outros. Apesar de não fazer parte daquilo, aquela era a realidade daquele ambiente. E tá tudo certo, se as pessoas são felizes daquela forma, ótimo, que maravilha, continuem assim. Mas para mim, não era de grande felicidade fazer parte daquilo. Então, se eu fico naquele ambiente, as pessoas vão começar a me julgar. As pessoas vão começar a dizer como diziam para Jesus, mas não é esse o Nazareno, o filho do carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, o irmão de Judas, aquele que tem algumas irmãs aqui também? Não é esse o irmão de Simão? Então, as pessoas começam a julgar, não é esse o filho da lavadora de roupa, do pedreiro ali? Então, elas vão começar a ter esse juízo de valor. E aí a Bíblia, falando de Bíblia aqui, a Bíblia fala que Jesus não fez muitos milagres, porque naquela região de Nazaré, onde Jesus vivia, mesmo ele tendo o seu alto nível de QI, alto nível de sabedoria, as pessoas estavam olhando para ele como, é só filho de um carpinteiro, é só filho de Maria, mesmo tendo essa sabedoria, é só isso que ele é. Mesmo ele sendo o filho de Deus, as pessoas estavam incrédulas. E assim é no ambiente que talvez você conviva hoje. Você pode buscar o máximo de conhecimento possível, mas as pessoas, elas não vão te dar o valor devido. Elas não vão te dar o valor. Então, o que vai ser necessário? Que você mude de ambiente. É doloroso, porque parece que aquele ambiente que você estava ali era confortável, você está há muito tempo, agora você tem que mudar para algo novo, e o novo assusta. Mas é bom que você mude.
é bom que você procure ambientes novos, de pessoas novas, com desafios novos. Então você será desprezado na sua própria pátria, como Jesus foi, né? As pessoas sabem do seu potencial, mas elas vão pensar assim: por que eu vou apoiar essa pessoa? E talvez entre até uma coisa de inveja, né? Porque você está crescendo, 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 e as pessoas elas vão tentar talvez até te derrubar, até te desmerecer. Então eu vou ficar por aqui nesse tópico para que o assunto não fique tão longo, né? Só fechando com a informação, né? Jesus disse aqui sim, que não existe profeta sem honra, senão no seu próprio ambiente, na sua própria pátria. Ali o profeta não tem honra, por isso ele tem que sair. E aí eu vou pegar os exemplos bíblicos para fechar aqui esse meio-dia com Dilcinho. Todo grande personagem bíblico mudou de ambiente. Mas antes disso, eu quero te dar uma referência bíblica de 1 Coríntios 15:33, que diz assim: não se deixe enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, cara, vai doer inicialmente. Minha amiga, vai doer inicialmente. Mas mude de ambiente o mais rápido possível se esse ambiente que você está, você percebe que não vai te levar ao crescimento. Mude de ambiente. Todo personagem bíblico que você percebe que teve relevância mudou de ambiente. Jesus mudou de ambiente. Daniel mudou de ambiente. Moisés mudou de ambiente. Jacó mudou de ambiente. Abraão mudou de ambiente. Todos os grandes, José mudou de ambiente. Todos os grandes personagens bíblicos precisaram mudar de ambiente para crescer. E um dos exemplos que me chamou muito a atenção, e eu gostaria de compartilhar com você, é o exemplo de Eliseu, quando vai seguir Elias. Ele chega e queima todos os carros, pega os bois, faz um churrasco, dá para as pessoas comerem, se despede do seu pai, se despede da sua mãe e segue Elias. Eliseu faz tudo isso porque ele não tinha a intenção de retorno. Ele ia para uma nova jornada, para um novo ambiente, com novas pessoas e com uma nova perspectiva de vida. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, mas você tem que desapegar do ambiente antigo. Você precisa desapegar-se do ambiente antigo para começar a viver num ambiente novo. Você precisa deixar as coisas velhas para trás para começar a sua jornada nova. Então, fica aqui essa nossa dica, esse nosso conhecimento, e eu espero que faça sentido para você. Espero de verdade. Eu digo para você uma coisa que acredito que possa fazer muito sentido. Aquele que anda com sábios será sábio. Aquele que anda com tolo não será tolo, não. Este perecerá. Porque a expectativa é que você olhe e diga: não, mas quem anda com sábio será sábio e quem anda com tolo será tolo, não. Aquele que anda com tolo vai perecer. Então, se esse assunto, se esse meio-dia com Dilcinho foi bacana para você, se você conseguiu extrair algum conhecimento, não esqueça, compartilhe nos grupos que você tem para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E eu gostaria que você deixasse um comentário. O que você pensa a respeito da mudança de ambiente? Você já conseguiu mudar de ambiente alguma vez? E que tipo de resultado você colheu com isso? Um abraço e até a próxima.